Que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vós. Nosso abraço e um bom dia a todos. Bem, o nosso assunto é sobre vida consagrada. Mesmo sendo barro, né? Mas é um barro consagrado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz: Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bem, então, tudo que nós podemos oferecer é o nosso corpo, para que Deus ande através dele durante o tempo que vivemos aqui nesta terra. Jesus foi desta forma. Ele se rendeu tão completamente a ponto de que ele era a imagem de Deus. Ele fazia tudo aquilo que Deus o determinou para fazer. Ele chegou a dizer que todas as obras que ele realizava, primeiro o Pai lhe mostrava. Então ele fazia aquilo exatamente como o Pai o instruía. E nós, hoje, como embaixadores dos céus, como sequência da pregação de Jesus, devemos procurar também ter uma vida que agrade a Deus a tal ponto de que nós possamos representar autenticamente Jesus através dos atos praticados neste corpo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é Deus em você, minha irmã, você, meu irmão, é Deus em nós. É a luz do Evangelho, é a paz do Evangelho, é o amor de Deus nos levando, mesmo na perseguição, mesmo na tribulação, mesmo nas angústias, sermos realmente um exemplo de fé, de amor e de cristandade. Então veja a sequência de que Paulo escreve. Verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então tem hora que você vai estar desanimado, vai assim bem destruído, abatido, perplexo, angustiado, sentindo-se vazio, abandonado, mas você não está destruído. Você pode estar abatido, mas há uma força dentro de você que vai te levantar. Verso 10. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vejam bem que é Cristo que deve viver, é a vontade dele que deve prevalecer, É a natureza do Cordeiro que deve prevalecer sobre a nossa natureza pecaminosa.
É uma vida consagrada, rendida à vontade do Pai. Levando sempre por toda parte. É todos os lugares que a gente vai, que você vai. Não importa. A faculdade é um antro, é um local de perdição. Você não é perdido. Você entra e sai. Davi entrava e saía com prudência de todos os lugares que queria. Temos exemplos na Bíblia. Então você vai estudar, é lá mesmo que você vai manifestar a vida de Jesus em seu corpo, irmã, irmão, não importa a sua idade, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Deus quer só o coração. Mentira. Deus, tendo o seu coração, Ele tem o seu corpo. Não é assim? Quando se casam, tem o coração, então se tem o corpo. Quando não se tem o coração, então é algo forçado. É algo enganoso, mas primeiro tem que se ganhar o coração. Deus não quer só o coração. Se você der o coração para Ele, o corpo também vai junto. Você vai arrancar para dar o coração para Ele. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Tá vendo? Então é uma rendição por completa. É uma rendição total. É Deus dominando os nossos sentimentos, os nossos ímpetos, a nossa natureza. E nós então passamos a viver da mesma forma que Jesus vivia, com a mesma mansidão do Cordeiro, com o mesmo amor do Cordeiro, com a mesma diligência do Cordeiro, com a mesma fé do Cordeiro. É a vida dele em nós. Isso é algo simplesmente tremendo. Que devemos olhar para isso e valorizar este sacrifício de Jesus que Ele fez por nós, para que a vida dele pudesse vir até nós. A vida do cordeiro animal não podia vir sobre o penitente pecador. Não podia vir. Mas a vida do Cordeiro de Deus, do Redentor, do parente redentor, do amigo, se fez homem, se humilhou a tal ponto de se tornar homem, o Filho de Deus. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje tomar sobre nós a sua vida, a sua natureza. Ele nos fez participantes dela. Que coisa maravilhosa, impressionante, grandiosa. E isto mesmo. É Jesus vivendo em você, minha irmã. É Jesus vivendo em você, meu irmão. Tendo a mesma vida, a mesma santidade. Que coisa boa da gente guardar com a gente. Coisa boa da gente estar vivendo. Pois Paulo escrevendo agora aos Gálatas capítulo 2, pois eu, pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, Paulo,
ele tinha consciência disto. Você também, eu também, nós também temos esta consciência que se nós temos nos rendido por completo a Deus, então estamos crucificados com Cristo. E já não vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos na fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Bem explícito, aquele que recebe este sacrifício, esse benefício do sacrifício de Jesus. Então, a todo tempo, você está vivendo a vida do Cordeiro em você. Nós estamos vivendo com a vida do Cordeiro em nós. É por isso que nós buscamos esta vida consagrada, esta vida dedicada a Deus, ao próximo, em servir. Deixamos de lado as exigências, a petulância, a arrogância, a intolerância e procuramos viver uma vida gloriosa de servir, porque a melhor vida que existe é a vida que há de servir e não há de ser servido, há de compreender e não ser apenas compreendido, há de amar e não apenas ser amado. Porque Cristo foi assim, e para isso então somos chamados. Para isto fosse chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Vejam bem o seu sacrifício sendo eficiente em nossa vida, o seu sacrifício, o seu sangue fazendo essa propiciação por nós, dando-nos a condição de sermos seus reais, autênticos representantes em todos os lugares por onde pisar a planta dos nossos pés. Estamos ali como representantes do Calvário, estamos ali como representantes do sacrifício, estamos ali como representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós procuramos viver a mesma vida que Ele viveu, e para isso Ele tem que estar em nós. Através do seu sacrifício, isso se tornou possível. Aquilo que era impossível à lei, porque ela estava doente, se tornou possível através da graça manifestada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Oh, louvemos a Jesus, glorifiquemos ao seu nome e procuremos viver uma vida dedicada, consagrada a Ele. E Ele estará nos dando do seu Espírito a todo instante, e através desse Espírito dele em nós, então nós estaremos procedendo, agindo, falando, comprando, vendendo, trabalhando como Ele, iguais a Ele, pois é a vida dele em nós. Que Deus, na sua infinita graça, nos dê esse entendimento
nos ajude a compreender esta vida que Ele quer que nós vivamos. É uma vida dedicada, é uma vida consagrada, e que a saúde possa estar em cada corpo. Ao ouvir estas palavras, você possa crer neste Senhor Jesus Cristo para a cura, para a libertação, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do seu sacrifício, nós então temos direito da cura, ao Espírito Santo, à liberdade, ao gozo, à paz, à alegria. Em nome de Jesus Cristo, sejais todos vós abençoados. Amém.